Meus amados, eu quero louvar a Deus pela oportunidade. Eu quero louvar a Deus também pela oportunidade do trabalho que nós estamos realizando ali na Várzea, né? É um campo, amados, que eu acho que é o maior desafio dessa igreja. Acho que o desafio lá é maior até do que a construção. Parece que tem pessoas aqui da Várzea, não tem? Levanta a mão aí. Tem duas irmãs ali, ó, da Várzea. Tem sido desafio, tem sido desafio, mas tem sido uma bênção. Sabe por que tem sido bênção? Porque o trabalho ele não está encolhendo, ele está crescendo. Hoje nós tínhamos ali vários visitantes, né? Né, Noélia? Estava bonito lá. Eu botei até no grupo para ver se vocês veem, se animam para orar por a gente, tá? A nossa célula na quarta-feira também está tendo uma presença muito boa. Tá? Então, assim, queridos, nós precisamos da ajuda de vocês, precisamos das orações de vocês, porque o terreno lá, a atmosfera é pesada, viu? Não é brincadeira, ali só debaixo mesmo do poder do Espírito de Deus, protegido com seus anjos, né? E pessoas assim bem comprometidas. Graças a Deus que a gente tem algumas pessoas que estão sempre conosco, né, no louvor, as crianças, o Dustin está sempre lá, né, e aliás eu vou até convocá-lo para ele estar sempre lá mesmo, porque essa semana eu enfrentei uma batalha que se eu enfrentar outra daquela, eu me acabo, né, porque foram 2h30 de luta, e eu não aguento mais, eu cheguei ainda todo doído, isso foi quarta-feira, ainda estou sentindo dores, né? Mas eu não vou contar essa experiência aqui não, para vocês não, tá bom? Mas foi batalha. Não, as irmãs estão ali, elas sabem. Noélia também. E assim, tem Niltinho, tem Ana, que está sempre com a gente, Vitória, Jimmy, enfim, tem uma turma boa aí que tem nos acompanhado. Mas se você sentir desejo também, querido, de colaborar, nem que seja um domingo no mês, de nos ajudar ali, não só com oração, mas de estar lá com a gente. Só de você estar lá, já é uma grande bênção para a gente, uma motivação maior para a gente. Mas não esqueça da gente, não esqueçam de orar por nós, não, tá bem? Queridos, abra a sua Bíblia em Ezequiel 37. Pastor Júlio estava mostrando aqui o projeto da nosso novo templo. Ele esqueceu de dizer que esse projeto é obra do maior arquiteto que tem aqui em Garanhuns. Eu não vou dizer o nome dele para ele não ficar vaidoso, tá? Mas é obra dele, né? É uma doação que ele fez também para a igreja, né? E nós louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Glaucio. O projeto ficou realmente lindo. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Tenho certeza que o pastor Júlio já pregou em cima desse texto aqui. Tá? E eu até andei dando uma pincelada em cima desse texto lá na Várzea, mas mesmo você que já ouviu lá, você vai ouvir algo novo aqui, em nome de Jesus. A visão de um vale de ossos secos. Queridos, a palavra do Senhor diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e, o que, amados? Vivereis.
Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro cantos, dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobre modo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim disse o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Amém, queridos? Precisa nem pregar, né? Toda vez que eu subo no púlpito, eu me lembro de uma história que eu ouvi há muito tempo. Todas as vezes, amados, que eu subo no púlpito, eu me lembro disso. E eu faço questão de me lembrar. Foi Pedro Bezerra que contou essa história. Ele disse que um jovem recém-saído do seminário, quando geralmente a gente sai do seminário, sai com a cabeça cheia de teologia, cheia de, sabe, conhecimento e fazendo planos de chegar na igreja e implantar isso, implantar aquilo. Quando você chega, você se depara com uma outra realidade, né? E aí você vai ter que se adequar à realidade. Porque a realidade não é aquela que pintam no seminário. E aquele jovem chegou e ele foi convidado para pregar numa igreja de um pastor já de uma certa idade. O pastor, quando chamou ele se levantou do seu lugar, e ele se levantou todo pomposo, a Bíblia debaixo do braço, paletó, gravata, todo, nariz empinado, subiu no púlpito, abriu a Bíblia, e quando ele foi pregar, queridos, saiu nada. Coisa por coisa. Não, ele ficou nervoso e terminou se embaralhando e não conseguindo pregar. Quando ele desceu cabisbaixo, humilhado, se sentindo, sabe, envergonhado. Quando ele passou pelo pastor, o pastor pegou assim, tapeando o ombro dele e disse: jovem, se você tivesse subido como você desceu, você teria descido como você subiu. Porque, queridos, é uma responsabilidade muito grande você estar transmitindo a palavra do Senhor. É um peso muito grande que você tem de transmitir aquilo exatamente que a palavra quer dizer, para você não ficar inventando coisas que a palavra não está dizendo. Esse texto aqui, ele é um texto que me chama muito a atenção. E ele é um texto assim que sempre, desde que a primeira vez que eu li, que eu amo esse texto pelas lições que ele tira, que ele me ensina. Eu vi uma história uma vez, amados, que na China, um homem, ele morreu em pé. Verdade.
Essa história é verídica. Ele estava andando, ou estava, sei lá, em algum lugar, fechado no shopping, não sei. E, de repente ele parado. E quando as pessoas foram olhar, ele estava morto. Pensa no equilíbrio. Eu nunca ouvi falar que isso é possível. Alguém morrer e morrer em pé. Como se fosse aquela brincadeira de criança que a gente faz, estátua, e a pessoa para, né? E aí, pegaram ele, levaram, logicamente enterraram, né? E aí eu me lembrei daquele ditado que algumas pessoas dizem, pastora, assim, eu morro, mas não me dobro. Eu morro, mas eu não caio. Tem gente que diz isso, o orgulho é tão grande que a pessoa diz isso. Eu morro, mas eu permaneço em pé, cabeça erguida. Tem gente que é assim, queridos. E a ironia é que tem muita gente que já está nessa situação. E ainda não percebeu que está nessa situação. Morto em pé. Morto e andando. Morto e se alimentando. Morto e trabalhando. Morto e convivendo com as pessoas. Morto e até indo para a igreja. Morto, em pé. Se comunicando. Interagindo, mas morto. Existem pessoas que sentem uma necessidade muito grande de provar que estão vivas, de mostrar que estão vivas, e estão sempre procurando uma forma, né, de mostrar para as pessoas que elas estão vivas. Aí vão para a academia, ficam bombados, né? Ficam bombadão, fazem dieta, dão um grau no cabelo toda semana, dão um grau no guarda-roupa, né, e mudam, nem que seja a cor do cabelo, não sei, para se sentir viva. Para se sentir viva. Já tem outras, amados, que têm uma dificuldade enorme de provar que não estão mortas. Não estão mortas. São pessoas que ninguém nota, são pessoas que ninguém percebe, são pessoas que são totalmente invisíveis ao olho humano, invisíveis à sociedade. Às vezes até tentam chamar a atenção, tentam mudar, tentam reagir, tentam se levantar da sua sepultura, tentam dar um grito: ei, eu estou aqui, olha eu aqui, mas não conseguem. Não conseguem, queridos. Alguns até fazem isso em relação a Deus, diz: Deus, olha para mim, oi, Deus, eu estou aqui, Senhor, me nota, olha para mim, eu estou aqui, e ó. Tem pessoas que fazem isso até em relação a Deus, porque elas se sentem tão invisíveis diante do mundo, que elas pensam que até diante de Deus ela também está invisível, que Deus não nota ela, que Deus não percebe ela. E chega ano, sai ano, e ela promete para si mesma: esse ano vai ser o ano da mudança, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser o ano da transformação. Aí chega dezembro e está tudo do mesmo jeito ou pior. Não aconteceu nada. Você sabe aquele quadro que alguns programas fazem do antes e do depois, né? Aí antes coloca uma pessoa, geralmente pega uma pessoa assim, não muito alinhada, né? E quanto mais a pessoa estiver desarrumada, melhor. Aí vão dar um grau e depois mostra o antes e depois. Estão fazendo isso agora com mendigos, não sei se vocês já viram. Pega um mendigo na rua, o cara está
anos ali sem tomar um banho, sem cortar o cabelo, com a barbona, um esqueleto de gente, e aí pegam, levam para o salão, dão um grau, cortam o cabelo, fazem a barba, fazem limpeza de pele, faz, sei lá, uma transformação que parece mágica. Depois vão numa loja, vestem um belo terno no cara, colocam o perfume, dão banho, lógico, também primeiro, né? Para tirar o cascão de anos, e aí bota perfume, aí mostra o antes e o depois, queridos, é irreconhecível, outra pessoa. Se mostrar para as famílias não reconhecem. Mas eu nunca vi, na minha vida, e duvido que você já tenha visto, uma clínica especializada em mudar a alma de uma pessoa. Nunca vi. Eu nunca vi, amados, uma clínica que tenha uma placa dizendo especialista em mudar coração, especialista em mudar interior, especialista em mudar caráter, especialista em transformar coração de pedra em coração de carne. Nunca vi. Mas eu tenho uma novidade para você, queridos. Aliás, eu sei que não é novidade para você. Talvez para algumas pessoas sim. Deus pode transformar qualquer tipo de pessoa, começando por dentro, amados. Essa mudança ela vai saindo de dentro e vai transformando também o exterior, automaticamente, queridos. Ela começa no interior e ela vai se exteriorizando, e a pessoa vai mudando, ela muda a fisionomia, ela muda o olhar, ela muda o jeito de falar, ela muda o sorriso, ela muda a forma de se relacionar com as pessoas, ela muda, queridos, porque é uma mudança de dentro para fora, é uma mudança que não é ela que está fazendo, que não é nenhum salão de beleza que está fazendo, não é nenhuma clínica que está fazendo, é Deus que está fazendo. É o Espírito que está fazendo, queridos. E aí, esse Espírito, muitas vezes, amados, ele precisa fazer uma lipo na nossa alma, uma bariátrica no nosso ego inchado, né? Esse espírito, ele precisa muitas vezes fazer um transplante no nosso coração e nos dar um coração novinho em folha. Às vezes é necessário isso. Às vezes, amados, só um remendo não adianta. Às vezes, só uma pintura não adianta. É preciso mesmo trocar, colocar o novo, fazer uma mudança radical na vida de certas pessoas. Só uma maquiagem não adianta, queridos. A Bíblia está cheia de exemplos assim: assassinos que viraram pregadores, prostitutas que se transformaram em missionárias, homens corruptos e desonestos que se tornaram honrados e respeitados na sociedade, gente trambiqueira, enganadora, que mudou de uma forma, queridos, que as pessoas não acreditavam que era a mesma pessoa. Gente, queridos, que mudou de uma forma que mudou não só a sua história, mas mudou a história da sua geração e até a história do mundo. Amado, tem coisas acontecendo no mundo espiritual, no mundo sobrenatural, que nós não conseguimos enxergar por causa da nossa miopia espiritual. E a gente só consegue enxergar, queridos, aquilo que está diante dos nossos olhos. E aí você olha para mim, você vê que eu estou com um paletó azul, você vê que eu estou de óculos. Mas Deus olha para mim e Ele vê como é que está meu coração nesse momento, Ele vê como é que está minha mente, minhas emoções, meus sentimentos, como eu estou me sentindo. Assim somos todos nós. Nós temos um Deus, queridos, que a sua visão, ela não se limita
endireitar, amados, aquilo que nós temos à nossa frente. É uma visão, amados, que está além da nossa compreensão. A gente vê isso na Bíblia toda. Cada personagem bíblico que a gente conhece, que fez história, que Deus usou, que foi instrumento nas mãos de Deus, que desempenhou um papel importante, tanto dentro da igreja como no mundo. Cada um desses personagens bíblicos, queridos, teve que passar por esse processo radical de mudança, de transformação. Cada um deles. Aí você diz, mas Jesus escolheu 12 homens totalmente errados, tortos, homens que eu jamais escolheria para fazer parte da minha equipe. Mas Jesus endireitou aqueles que estavam tortos. Todos eles. Jesus endireitou. Ele endireitou, queridos, todos aqueles que ele se encontrou com ele no caminho e que quiseram endireitar. Como Zaqueu, como Maria Madalena, como a mulher samaritana, como a mulher pega em adultério, e por aí vai. Jesus, aonde ele ia passando, ele ia consertando vidas. Vidas, queridos, que para muitos não tinha mais jeito. Vidas que para muitos já estavam marcadas como um caso perdido. E ele transformou. Tente imaginar o antes e o depois de Jacó. Tente imaginar o antes e depois de João. Tente imaginar o antes e depois de Pedro. Tente imaginar o antes e depois de Zaqueu. Tente imaginar o antes e depois de Maria Madalena. E por aí vai. Alguns mudaram até de nome, de endereço. Mas principalmente, queridos, a maior mudança que aconteceu na vida dessa gente, e a maior mudança que Deus quer fazer na minha e na sua vida, é uma mudança interior, é uma mudança no nosso caráter, é uma mudança no nosso espírito, na nossa atitude. Ele quer tirar a catarata dos nossos olhos e nos dar uma visão do que está acontecendo no mundo invisível, no mundo celestial, no mundo sobrenatural, que muitas vezes a nossa miopia espiritual não permite que a gente veja. A Bíblia está cheia de histórias assim. Assassinos que viraram pregadores, prostitutas que se transformaram em missionárias. Gente errada, queridos, escórias da sociedade, que ocuparam lugares de honra, diante daqueles que antes os desprezavam, e agora eram obrigados a se curvar diante desses. Você pode mudar, amado, sua aparência todo dia, não tem problema. Você pode aplicar 2 quilos de botox no rosto todo dia. Pode botar 1 quilo de silicone em cada peito todo dia. Você pode esticar a pele, né? Tem uns que esticam tanto que não conseguem nem falar direito. Você pode fazer isso. Você pode, queridos, fazer esse procedimento de rejuvenescimento. Pode buscar ajuda de psicólogo, psiquiatra, remédio, terapia, e tudo isso pode até te ajudar. Não estou aqui fazendo apologia contra isso, não. Mas eu estou dizendo que isso não vai resolver o problema dentro de você. Não vai resolver o problema que está no seu interior. Ainda não criaram botox para a alma. Ainda não, queridos. E a pergunta que fica é: você quer mudar? Eu ouvi um amém. Você quer mudar? Amém.
Querido, até que ponto você está disposto a pagar o preço por essa mudança? Que tipo de mudança que você quer? Até onde você está disposto a ir? Saiba que nenhuma mudança na nossa vida vai acontecer sem dor. Nenhuma mudança vai acontecer na nossa vida sem um preço. Nenhuma mudança vai acontecer na nossa vida sem passarmos pela prensa, pelo vale da sombra e da morte. Nenhuma. Você quer mudar? Está disposto a pagar? No livro de Ezequiel nós vemos claramente dois atributos divinos caminhando lado a lado, a sua justiça de um lado e a sua misericórdia ao seu lado, a justiça e a misericórdia andando de braços dados, de mãos dadas. Na Bíblia o castigo de Deus vem sempre acompanhado do anúncio da sua misericórdia. Na Bíblia a justiça de Deus nunca vem sozinha, ela sempre vem acompanhada do anúncio da sua misericórdia. Lembram quando Davi ordenou que se fizesse o censo para saber a força, o tamanho, o poder do seu exército? E o Senhor se irou contra ele. Mas Deus lhe deu a chance de escolher entre três opções o seu castigo. Mandou lá o profeta e diz: olha, diz a Davi que eu não me agradei disso que ele fez, mas eu vou dar a chance para ele de escolher o seu castigo entre três opções. Primeiro, 3 anos de fome sobre a terra. Primeira opção. Segunda opção, 3 meses sendo consumidos pelo adversário. 3 meses. A primeira era 3 anos de fome. A segunda, 3 meses sendo consumido, atacado pelos seus adversários. A terceira opção, queridos, 3 dias provando da mão do Senhor uma praga sobre a terra. Escolhe, Davi. Quero que você escolheria. Vai, Davi. Diz logo aí o que é que tu queres. A resposta é Davi: caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Porque Davi sabia que os homens não têm misericórdia, eles só têm a justiça, e muitas vezes nem a justiça. Olha, Davi disse: eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque eu conheço a misericórdia dele. E é justamente quando está enfatizando a misericórdia de Deus que o profeta Ezequiel tem essa visão terrível desse vale. Mas não é um vale qualquer, é um vale de morte, é um vale sombrio, é uma visão nada agradável. E ele tem aqui, amados, 3 visões, não é uma só. Primeiro, ele tem a visão de um numeroso vale de esqueletos, de ossos, um amontoado de ossos espalhados por aquele vale. Hoje nós estávamos ali recebendo algumas instruções sobre o pré-encontro, e Marília citou esse texto de Ezequiel capítulo 36. Mais na frente nós vamos lê-lo direitinho. Mas no capítulo 36, no capítulo anterior, nós vemos um povo que está sofrendo como consequência da sua rebeldia. De novo Israel, sofrendo por causa da sua rebeldia, da sua ruindade, da sua desobediência, da sua idolatria, do seu coração duro. E aí, amados, Deus, Ele tem misericórdia desse povo, porque o povo estava sofrendo, o povo estava sendo castigado, o povo estava ali, queridos,
passando um aperto por causa da sua rebeldia. E aí no capítulo 37, que é esse capítulo que nós temos como base aqui, Deus promete ao profeta que vai restaurar aquele povo. Não só isso, mas além de restaurar aquele povo, Ele vai mudar o coração daquele povo. E para dar um exemplo prático de como Ele vai fazer isso, Deus toma o profeta pelo Espírito e o conduz até aquele vale sinistro. Um amontoado de esqueletos desconjuntados, espalhados por todo aquele vale. Ezequiel, queridos, ele diz que Deus ainda fez com que ele andasse por cima dos ossos, passeasse por cima daqueles ossos, visse de perto, sentisse o cheiro da morte, tivesse uma percepção, queridos, realista da situação irreversível daqueles ossos, deplorável, impossível de ser mudada. E a conclusão do profeta, andando por meio daqueles ossos, é que eles estavam sequíssimos. Ou seja, fazia muito tempo que eles estavam ali, pastor. Muito tempo que eles estavam ali naquele vale, debaixo de sol, debaixo de chuva. Tanto tempo que eles estavam sequíssimos. Oh, amados, aqueles ossos já tiveram vida algum dia. Aqueles ossos, eles já tiveram carne algum dia. Eles já tiveram nervos, pele. Aqueles ossos, eles já foram gente. Mas agora não passavam de um vale de horror. E você sabe que vale na Bíblia está sempre relacionado a sofrimento, a provação, a desolação. E é aí que Deus coloca a fé do profeta em prova. Oh, queridos, como Deus gosta de nos colocar em certas situações às vezes. Deus gosta de nos colocar em certas situações que eu vou lhe falar, viu? Ele chega para o profeta e diz: e aí, Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? O que é que você acha? Hein, Ezequiel? Você acha que dá para trazer vida a esses ossos? Dá para fazer com que eles voltem a ser gente? Ainda tem jeito? Dá para reverter essa situação? Mas, Senhor, são ossos. São ossos. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, ainda tinha carne. Está certo que os vermes já estavam começando a fazer banquete, mas ainda tinha carne. Ainda tinha pele, ainda tinha carne, ainda tinha órgãos. Ainda tinha um corpo ali. Mas naquele vale, não, amados, não tinha nenhuma unha, nenhum cabelinho pendurado assim, nenhum dedinho, pastor, nenhum dedinho midinho, não tinha. Tinha nada. Nada. Era osso seco, sequíssimo, sem nenhum vestígio de que ali algum dia tinha carne ou alguma coisa naqueles ossos. Ezequiel, coitado, ele dá mais uma olhada naquela montanha de ossos, ele balança a cabeça, e aí ele joga a responsabilidade de volta para Deus. Ele diz: Senhor, tu que sabes. Tu que sabes. Isso aí é contigo. Oh, amados,
Nós não temos todas as respostas. Deus tem. Quando ele perguntou para o profeta, ele já sabia. Para que ele perguntou? Se ele já sabia a resposta. Para que, Deus, tu perguntasse? Muitas vezes, amados, nós ficamos mudos diante das impossibilidades e dos desafios enormes que a vida nos reserva. Nós ficamos mudos, ficamos sem palavras, ficamos sem respostas, porque é muita impossibilidade para a nossa pequena fé. É muito desafio para a nossa pequena fé. Tem coisas, amados, que só Deus sabe a resposta, e a gente tem que confiar nele. Mas ele faz questão de ouvir a nossa opinião, por isso que ele pergunta: podem ou não podem? Ele quer saber se você acredita mesmo nesse Deus dos impossíveis que você canta. Se você acredita que é possível mudar o imutável, se é possível trazer algo do nada. Deus quer saber se cremos na possibilidade da vida a alguém que já está no vale da morte há tanto tempo, que se tornou, queridos, um nada, sequíssimo, que se tornou, queridos, um vestígio de algo que um dia foi, que um dia existiu. Um projeto de algo que era para ser e deixou de ser. Deus quer saber. Ele quer saber, amado, se você tem coragem de profetizar sobre o que já não existe na nossa concepção humana, sobre algo que é o mais improvável que você possa imaginar, na concepção da nossa fé. É isso que Deus quer saber, por isso que Ele pergunta. Ele faz questão de saber a nossa opinião. Ele faz questão de saber se a gente, de fato, acredita no seu milagre, no milagre da transformação, de trazer um morto de volta à vida. E veja o que é que o Senhor revela no versículo 11, amados. Então me disse, filho do homem, estes ossos são a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Quantas pessoas não estão assim, amados? Como ossos secos, pereceu a esperança, se sente exterminado, se sente totalmente destruído, se sente, queridos, com a vida vazia, se olham para frente e não conseguem enxergar uma luzinha de vela no fim do túnel. Acabou tudo, e se entregam a esse sentimento, amados, e vão parar nesse vale sombrio. Aqueles ossos representavam a situação de um povo de Deus, que se encontrava seco, sem vida, sem espírito, sem esperança. Esse vale do homem sem Deus, essa visão que nós temos todos os dias quando andamos pela rua, quando nós vamos trabalhar, quando muitas vezes, amados, estamos até na nossa casa. É essa visão que nós temos, querido, nas escolas. É essa visão que nós temos, amados, nesse mundo, de um povo sem Deus, sem espírito, sem vida, vazio, sem esperança, osso seco. Vivemos entre esses ossos, passeamos por cima deles,
Porque o homem sem Deus não passa de osso seco, sem espírito, sem sangue, correndo nas veias. Não há esperança para eles, não há esperança para aquele vale. Chegaram a um estágio de vida, queridos, que o pecado deixou sem nenhuma esperança de reversão. Nada. A segunda visão que o profeta tem é a visão de um numeroso vale de corpos. Versículo 4 diz: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a minha, não é a do profeta, é a palavra do Senhor. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído de barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam cada osso ao seu osso. E eu olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Meus amados, todos nós precisamos de uma mudança de visão antes de passarmos por uma mudança de vida. Todos nós. Nenhuma mudança vai ocorrer na nossa vida sem que antes a gente mude a nossa visão a respeito de Deus e a respeito do mundo sobrenatural. Nenhuma. Enquanto nós ficarmos presos a esse plano aqui, amados, sem entender como é que funciona o campo espiritual sobrenatural, nada vai acontecer de diferente em nossas vidas. Porque a gente vai estar sempre influenciado por as coisas, pelas pessoas, pelas circunstâncias desse mundo. E aquilo que Deus pode fazer, inclusive o impossível, a gente perde, porque a gente não tem essa visão do sobrenatural, do poder, do Espírito, da batalha espiritual, dos anjos. A gente não tem essa visão, queridos, do que está acontecendo nos ares. A gente não tem uma visão do que está acontecendo aqui agora, nesse mundo invisível. Nós só podemos ver aqui pessoas, gente de carne e osso, mas nós não conseguimos enxergar o que está acontecendo aqui agora no mundo invisível. E eu garanto a vocês que alguma coisa está acontecendo. Nenhum vale vai se transformar sem que antes a sua fé seja transformada. Sem que antes se cumpra o que está escrito no capítulo 36, versículo de 26 a 28. Foi esse texto que Marília estava se referindo ali na sala, que eu vou ler para vocês. 36, 26 a 28, Maurício. Veja o que o Senhor está dizendo, a promessa dele. Essa promessa vale para você, viu? Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. É uma troca, amados, não é simplesmente uma transformação, um jeitinho, é uma troca. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitarei na terra que eu dei a vossos pais, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Você quer isso? Você quer isso? Amém. O profeta, ele recebe uma ordem direta.
Profetiza. Senhor, só tem osso. Então tudo desconjuntado assim, tem um crânio ali, um fêmur ali, uma tíbia ali. Profetiza. Estou mandando. Fala a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas, Senhor, eles não têm ouvidos. Profetiza, homem. Deixa o resto comigo. Profetiza. A função do profeta é profetizar. A função do profeta não é fazer milagres. A função do profeta não é trazer à existência as coisas que não existem. A função do profeta, queridos, não é realizar aquilo que só Deus pode realizar. A função do profeta é profetizar. O resto é com o Espírito. É com o Espírito. Ninguém salva ninguém. Eu não levo ninguém à salvação, o Júlio não leva, a Lene não leva. Pastora Nidaci, ninguém, amados, tem esse poder. Mas nós podemos profetizar. Amados, o agente da mudança é Deus. Deus é o agente da mudança. É Deus que toma a iniciativa da restauração, é Ele quem dá a ordem, tudo provém dEle, é Ele quem transforma, é Ele quem levanta da morte, é Ele quem muda os corações, a iniciativa da restauração vem dEle, o milagre vem dEle, a vida é Ele quem dá. Ezequiel obedece, e em resposta à obediência do profeta, ele ouve um grande barulho. Era o barulho da transformação, o barulho do milagre, o barulho da intervenção divina. Uma grande mudança começa a acontecer bem diante dos seus ossos. Agora, queridos, eram os ossos que voavam por tudo quanto era lado, amados. Imagine esse quadro, um crânio procurando sua clavícula, costelas se acoplando às suas vértebras, fêmur procurando a sua rótula, e o vale vai se transformando, e de repente já não é um vale de ossos secos. Agora começam a surgir tendões, carne, pele, e o vale se transforma. Quem faz isso é Deus. Se Ele quiser, os mortos se levantam. Se Deus quiser, o bêbado fica sóbrio. Se Ele quiser, queridos, o drogado, ele fica totalmente livre. Se Deus quiser, o feiticeiro corre arrependido para os braços de Jesus. Se Deus quiser, corações de pedra se transformam em coração de carne. Ninguém resiste ao sopro do Espírito. Todo santo dia Deus está repetindo esse milagre. Todo santo dia o Senhor está soprando sobre ossos secos, levantando pessoas do seu sepulcro espiritual, levantando pessoas da sua cama de depressão, levantando pessoas, queridos, do seu sono de morte, levantando pessoas, queridos, que já não têm prazer pela vida, levantando pessoas que perderam a motivação de servir a Deus. Todo dia o Senhor está fazendo isso, soprando, inclusive dentro da igreja. Essa semana eu ouvi de um endemoniado dizendo assim: eu entro na igreja a hora que eu quiser. Foi Deus que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas se Deus é o agente da mudança, pastora, nós somos os agentes que profetizamos a mudança. Assim, Ele não vai mandar um anjo. Ele não vai mandar um anjo. Ele não vai mandar alguém que já morreu, como lá naquela passagem do rico e Lázaro, que o rico queria que Lázaro viesse para avisar os seus irmãos. Ele não vai fazer isso. Ele disse, Jesus disse, que Abraão disse para aquele rico: ora, se eles não ouvirem os que estão vivos lá, muito menos ouvirão um fantasma.
Queridos, esse privilégio Deus deu a nós, e Ele negou aos anjos. Os anjos queriam, mas Ele entregou a nós. Ele nos responsabilizou por isso, amados, e não é pouca coisa. Vocês acham que se Deus quisesse, Ele não poderia, Ele mesmo ter dito para aqueles ossos: se levantem, se transformem em corpos, criem vida? Será que Ele não poderia Ele mesmo ter feito isso? Mas Ele prefere mandar que Ezequiel o faça, porque tem coisas, amados, que Deus não vai fazer por nós. Tem coisas, queridos, que Ele quer que nós coloquemos em prática a nossa confiança, a nossa fé. Ele conta conosco. Ele conta conosco. Por isso nós não podemos desistir. Não podemos dar esse gostinho ao diabo. Não podemos. A terceira visão que o profeta tem é de um vale de almas viventes. Até agora ele tinha tido uma visão de um vale de ossos, depois uma visão de corpos sem vida. Mas essa terceira visão, queridos, é a mais importante. O versículo 9, Maurício, diz assim: porque eis que eu estou... Versículo 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Aleluia. O homem só passa a ser alma vivente quando ele recebe o Espírito, ruar, fôlego. É a mesma palavra lá de Gênesis, quando Deus formou Adão, e Adão era só um boneco de barro. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Só quando ele recebe esse sopro. Antes de receber esse sopro, ele é apenas um projeto de vida. Nós não nascemos completos, queridos, e nós nunca vamos estar completos só na glória. A obra de Deus em nossas vidas, ela é diária e contínua, não termina nunca. Vai ter sempre alguma coisinha para mudar, vai ter sempre alguma coisinha para consertar, vai ter sempre alguma mania para Deus mudar nas nossas vidas, sempre um mau hábito. Nós temos uma luta diária contra a nossa mente, é uma luta diária contra nossos sentimentos, é uma luta diária, querido, contra as nossas emoções. Sem Deus a gente não consegue. Não consegue. Sem Deus você vai ser sempre um poço de amargura, de mágoa, de derrotismo. Vai ser sempre uma pessoa doente, vai ser sempre uma pessoa num processo que fica rodeando ali no mesmo lugar, como o povo de Israel, sem sair do canto. Não cresce. Não experimenta o melhor de Deus para a tua vida. Um grande milagre já havia acontecido ali naquele vale, mas parece que estava incompleto. O profeta, ele olha, mas parece que ele não está satisfeito. Parece que ele está satisfeito com o que já aconteceu. Afinal de contas, de um vale de ossos secos, agora tinha vida ali, tinha gente, tinha olhos, tinha cabelos, pessoas. Mas Deus não estava satisfeito.
Porque para Deus faltava algo, e faltava o principal, faltava o mais importante, amados, faltava o Espírito neles. É isso que ele diz no versículo 8, no finalzinho: não havia neles o Espírito. Amados, nós não somos feitos só de carne, e nem tampouco só de osso. Na realidade, quem nos mantém em pé não é o esqueleto. Eu sei que se aqui tiver algum professor de ciência, não vai concordar comigo, porque a gente aprende isso na aula de ciência, a não ser que você seja parente daquele chinês lá que eu falei no início. Mas se tirar o espírito, a gente desaba no chão. Na hora que o espírito sai, a gente cai no chão, amados, estatalado. É o Espírito que nos mantém de pé. É o Espírito que nos sustenta. Ezequiel recebe uma segunda ordem do Senhor. Profetiza de novo. Versículo 9. Mas, Senhor, já está tudo bem aqui, tudo tranquilo. Olha, já não são mais ossos sequíssimos, já tem gente aqui, já estou vendo, tem um ali que tem barba, tem outro ali que tem um cabelo. Profetiza de novo, está faltando alguma coisa, Ezequiel. Está faltando o principal, Ezequiel. Aí ele profetiza: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé. Um exército numerosíssimo. Um exército, queridos. Não eram só pessoas. Era um exército. Um exército. Numeroso. Grande, forte, pronto. A obra estava completa. Agora não faltava mais nada. Ezequiel ouve agora um outro barulho, mas não é mais barulho de osso, ele ouve um barulho de vento. Vento do Espírito. Dos quatro ventos. Aquele vento do Pentecoste soprando sobre aquele vale. Vinham de todos os cantos. E aí Ezequiel vê aquele povo se colocando de pé. Ele não vê o Espírito, mas ele vê o efeito extraordinário que o Espírito causa naquelas pessoas. Ele não vê o Espírito, mas ele percebe o que o Espírito está fazendo ali. Ele não vê o Espírito, queridos, mas ele é testemunha da ação do Espírito sobre aqueles mortos. Ele vê a vida surgir. Ele vê eles começando a respirar. Ele consegue sentir, amados, o coração deles bater. Antes eram ossos secos, mas agora ele está vendo pessoas ali, se movimentando, um exército numeroso, forte, poderoso, cheio do Espírito. É o sopro do Espírito que traz vida, queridos. Levanta os caídos, ressuscita os mortos espirituais. É o sopro do Espírito Santo que transforma as vidas secas no jardim florido. É Ele que nos dá vitória nas nossas lutas diárias e nos dá força e fé para que tenhamos vida e vida no Espírito, vida vitoriosa, vida triunfante, vida abundante. Sem isso, não passamos de ossos secos.
Mas o Espírito continua soprando sobre o seu povo, sobre sua igreja, levantando defuntos de suas sepulturas. Oh, amados, infelizmente ainda tem muitos que receberam a primeira parte da profecia, deixaram de ser ossos secos e passaram a serem corpos. Mas muitos ainda não receberam a segunda parte da profecia, esse sopro que o torna alma vivente. Esse sopro, queridos, que é essencial para a nossa vida, quer seja espiritual, emocional, física, quer seja para o nosso casamento, quer seja para o nosso sucesso profissional, quer seja para qualquer coisa, qualquer área da nossa vida. Nós precisamos desse sopro do Espírito. Não é só para estarmos aqui na igreja louvando ao Senhor, mas é qualquer área da nossa vida. Nós precisamos desse sopro do Espírito. Ô amado, eu peço a Deus que todos nós aqui já tenhamos recebido as duas profecias sobre nossas vidas. E eu quero terminar com o versículo 13 e 14. Você pode se colocar de pé? Você pode ler junto comigo aqui no telão, porque a minha versão é diferente. 37, 13 e 14, Maurício. Vamos ler todos juntos? Bem forte, hein? Sabereis que eu sou o Senhor. Quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu, porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Eu, o Senhor, disse isto e o fiz. Eu prometi e cumpri. Ressuscita, ó terra que estava morta. Sim, quantos podem ouvir, cante, posso ouvir o som de um avivamento. Oh, aleluia. Morte tornando glórias a ti, Senhor. Ressuscita, sim, ressuscita. Deus. Levante a sua voz e profetize. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória seja dada a ti, ó Deus, Deus santo, Deus bendito, Deus amado. Aleluia. Vem Espírito e sopra sobre este lugar. Aleluia, Senhor. Volte a respirar. Sim, Deus. E eu posso ouvir, posso ouvir. Aleluia. Som de um avivamento. Oh, aleluia. Morte tornando vida. Traz vida. Oh, Senhor, Espírito de Deus, sopra. Sopra, sopra. Ressuscita, ó terra que estava morta. Vem dos quatro cantos, Espírito do Senhor, e sopra sobre este lugar. Sopra sobre essas vidas.